Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. E estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Vamos meditar na Palavra de Deus. Chega de pobreza. Lá, vamos ler João 12, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia de minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sempre haverá pobres, e a maior necessidade deles não é dinheiro, é Jesus, é a palavra de Deus. A maior ajuda aos pobres é dar a eles a palavra. O dinheiro ajuda numa emergência, num certo momento, mas não tira ninguém da pobreza de espírito, da pobreza de fé, de saúde, da pobreza mental, da visão e sentimentos pobres também. A pobreza é mais abrangente do que se imagina. Existe a pobreza de espírito, de sentimentos, de moral, mas a maior é a pobreza do bem maior, que é a palavra de Deus. O pobre só deixa de ser pobre quando encontra Jesus, quando encontra a palavra. Em qualquer situação, sempre teremos pobres, mas é preciso fé, perseverança, para sempre ter a Jesus e acabar com todas as pobrezas. Não se engane, não veja os bens. Examine o coração para saber quem é pobre. Um milionário com muitos bens, mas sem Jesus, esse é paupérrimo. Se o coração não tiver a Jesus, se não tiver a palavra, quão pobre é este coração? O Senhor, ele diz em Lucas 4,18, eu vim para evangelizar os pobres. Logo, para o Senhor, pobre é quem não tem o evangelho. Se falta Jesus, se falta a palavra em qualquer área da sua vida, é dever seu acabar com essa pobreza. Tome atitude para acabar com tal pobreza. Busque a palavra e não deixe Satanás roubá-la do seu coração. Não deixe o inimigo tirar a sua riqueza e chega de pobreza. Seja rico. Conheça Jesus, conheça a palavra, leve a palavra aos outros e acabe com a pobreza deles também. Chega de pobreza. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, nós agradecemos pela riqueza que é a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, Senhor, é de um valor inestimável. E quão diferença tem feito em nossas vidas, Senhor, que nós possamos olhar a maravilha que tem a revelação da Tua palavra como uma grande riqueza para nós, Senhor, e não olharmos bens materiais, Senhor, porque o Senhor nos dá a direção para buscarmos esses bens, Senhor, mas se nós não tivermos a Ti, ó Pai, sim, Pai, nós somos pobres, nós somos pessoas que têm necessidades de Ti, Senhor, e nós pedimos, Pai, ajude-nos a nos mantermos firmes na Tua palavra, na Tua direção e na Tua
presença em todos os momentos, a tua presença que enriquece as nossas vidas. E tudo nós fazemos para honra e glória do teu nome, Senhor, para que o seu nome seja engrandecido, Senhor. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. E fiquem conosco. Vamos assistir a mais uma pregação que foi feita lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. Let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm a friend. You are my desire. No one else will. Take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Discurso de incrédulo. Vai bater mais um. Eu acho que você dessa não sai, hein? Já pensou, irmão? Se levar uma pessoa dessa para visitar alguém na UTI, misericórdia, irmão. Você tem que levar alguém que fala, não, nós estamos orando, nós estamos clamando e o poder de Deus vai se manifestar. Tudo é possível para Deus, como nós vimos hoje de manhã. Tudo é possível para Deus. Tá? Então, erros que se... Uma outra coisa, irmãos. Não se isole. Saia da solidão, irmãos. Quando você estiver numa grande batalha, junte-se aos irmãos. Porque enquanto um descansa, o outro batalha. Você quer ver o que aconteceu aqui? 2 Samuel 21:16. Vamos até lá. Vamos seguir o texto lá. Então, Davi estava cansado. Ele venceu um gigante lá, combateu lá um filisteu e se cansou. Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, esse intentou ferir Davi. Irmãos, o inimigo notou o cansaço de Davi, e enviou um gigante contra ele. Irmãos, o Satanás sabe quando você está abatido. Sabe quando você não está bem. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai intensificar o ataque. É mais ou menos como uma luta de boxe. Tá? Numa luta de boxe, quando o adversário vê que um sentiu o golpe, o que ele faz? Vai para cima com tudo para derrubar. Não é isso, irmãos? O inimigo é da mesma maneira. Então, quando você estiver abatido, estiver cansado, o inimigo ele vai enviar toda a força contra você. Irmãos, quando você estiver abatido, um probleminha pequeno torna-se um grande problema. Torna-se um gigante. Você começa a ver monstro em tudo quanto é lado. Às vezes o problema é pequenininho, problema qualquer.
Mas a pessoa está batida, ela está abalada, ela está sobrecarregada, ela está estressada. Então o problema torna-se um problema gigantesco, tá? Para te derrotar. Não caia nessa, irmãos. Então, nessa hora, na hora que você estiver abatido, sobrecarregado, não tome decisões importantes. Porque o risco de você tomar uma decisão errada, de fazer uma besteira, é enorme. Então, descansa, irmão. Coloca alguém para batalhar, né? E descansa, irmãos. Você não é super-herói, irmão. Eu sou super crente, venci um, vou vencer dois. Não, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque no frigir dos ovos é bom, hein? Quem vence a batalha é Deus. E muitas vezes Deus não quer te usar, irmão. Ele quer usar o outro. Porque muitas vezes você está agindo pensando que você é quem faz, que você que é o bom. Não, irmãos. Deus pode até usar uma mula, como usou a mula de Balaão. Tá? Deus pode usar até uma menina, como usou a escravinha do Naamã, a menina Rod. Entende? Porque quem faz é o Senhor, irmãos. E a direção do Senhor, muitas vezes, não é que você combata sozinho. Então veja aqui no versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Vejam que coisa bonita, irmãos. Apareceu uma pessoa lá, o Abissai, filho de Zeruia, né? E glória a Deus, porque a luta não é de um, irmãos. A luta é de todos nós. É de todos nós. Os espíritos malignos, os demônios que atacam um, estão nos atacando, irmãos. Porque ele não faz acepção de pessoas. É claro que ele tem um alvo preferencial dele, né? O topo da agenda dele é derrubar um crente. Porque quando ele derruba um crente, ele faz propaganda, né? Mas, irmãos, entendam, a luta não é de um, mas é de todos. Por quê? Porque nós somos um corpo, irmãos. O corpo de Cristo. Fala para o seu irmão do lado, somos o corpo de Cristo. Fala para o seu irmão, mexeu com você? Mexe comigo. Irmãos, Davi estava cansado, mas um servo, um irmão, falou: deixa comigo, né? E lutou e derrotou o gigante, irmãos. União, solidariedade, intercessão é fundamental. Essa é a importância da igreja. É por isso que você tem que estar numa igreja. Ah, não, eu busco Deus do meu jeito. Ô, irmão, não é do seu jeito, não é do jeito de Deus. Você está querendo ocupar o lugar de Deus? Não, eu busco Deus em casa. Não, mas Deus quer que você esteja junto ao corpo, irmão. Porque o dia que você não estiver bem, alguém vai te auxiliar. Alguém vai orar por você. Alguém vai interceder por você. Entendam? O único que batalhou sozinho por todos nós foi o Senhor Jesus. Mas ele tinha uma obra fantástica a cumprir. Garantia a nossa salvação. Mas mesmo o Senhor Jesus, em certo momento, ele disse: Pedro, Tiago, João, velai comigo. Ore comigo. Eu vou ali, mas vocês ficam orando comigo aqui. Espírito de oração. Então entenda, irmãos. O Senhor Jesus, no Getsemane, pediu intercessão, pediu oração. Um exemplo para nós. E aqui, esses homens de Deus aqui decidiram preservar Davi das batalhas. Porque Davi estava cansado. Muitas vezes, irmãos, você tem que preservar a liderança. A Bíblia nos ensina, nos ordena a orar pelas autoridades. E nós, como corpo de Cristo, temos que orar um pelos outros. Porque a luta é de todos. Versículo 18, 21. Aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja, está vendo? Outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Safi, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã
filho de Jaré Oregim, cada nome lindo, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Segue o texto. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 por todos. E também esse nascera do gigante, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeá, irmão de Davi, o feriu. Mais 3 gigantes se levantaram contra o povo de Deus. E quem foi para a batalha? Foi Davi? Não. Para cada gigante, 3 servos diferentes combateram. 3 irmãos diferentes e derrotaram o gigante. Fica bem claro que não importa o servo. Fica bem claro que é Deus, que a peleja é do Senhor. Deus é quem dá a vitória. Não importa. Às vezes a pessoa entra na igreja e fala: eu quero oração, mas eu quero oração do pastor. Deus chega querendo dar ordem, irmãos. Tá? E Deus colocou a bênção na mão da irmã, de uma obreira. Eu quero oração do pastor. E a bênção está na mão do obreiro. Não, irmãos. Deus vai direcionar a pessoa certa, a pessoa que tem a sua bênção para orar por você. Irmãos. Você lembra do caso do Pedro? Quem direcionou um peixe que tinha moeda no estômago para o anzol do Pedro? Foi o Senhor. O Senhor comanda tudo, irmãos. E muitas vezes Deus faz isso, irmão, para quebrar, às vezes, a prepotência, a arrogância, a soberba de alguém. Irmão, você está dentro da igreja, irmão. Qualquer obreiro, qualquer obreira pode orar por você. Tá? E por quê? Porque quem faz a obra não é o pastor, irmão. É Deus. É claro que Deus, ele usa quem se prepara mais, que anda em mais santidade, né? Quem medita mais na palavra, ele usa mais. Quanto mais se preparar, mas muitas vezes Deus coloca a bênção na mão de uma pessoa. Teve um caso aqui, acho que foi a irmã Nice que orou, né? A irmã Vera estava com um probleminha, eu orei e parece que não saiu, né? Aí depois veio a irmã Nice e orou por ela, e ela passou, foi como se tirasse com a mão. Aí eu chamei a irmã Nice, você não pode orar não, é só eu que tenho que orar, viu, irmã? Não, não. Glorificado que ela foi curada, irmãos. Deus é quem a curou, nem eu, nem a irmã, foi Deus. A glória foi ao Senhor. Entende, irmãos? Mas também houve o caso, como o caso do irmão Josaí, né? Pastor, não foi isso que você falou, irmão? Depois que o senhor orou, então Deus é que comanda, irmãos. Deus é que comanda. Então não caia na armadilha do inimigo. Não combata vários inimigos, vários gigantes, vários males sozinho. Nós somos um corpo, irmãos. Você pode derrotar um gigante sozinho, mas você não vai derrotar todos. Você precisa de ajuda, irmãos. Irmão, o Senhor Jesus, ele poderia ter feito a obra sozinho, não poderia? Com poder, com unção, com a santidade que ele tinha. Mas ele levou 12, irmãos. Ele escolheu 12. Mas nas horas decisivas, na ressurreição da filha do Jairo, na ressurreição do Lázaro, na transfiguração lá no monte, Pedro, Tiago e João, né? Se tivesse UTI naquela época, só Pedro, Tiago e João entram, né, comigo, né? Então nós não podemos achar que nós sozinhos vamos vencer todas as batalhas. Deus não quer isso. Porque se você vencer algumas batalhas sozinho, você vai ficar confiando em você, irmão. E um dia o diabo te passa uma rasteira, né? Segundo Samuel 21, 22 diz: esses 4 nasceram ao gigante em Gate. Conhece Gate, né? Gate é terra de gigante, era terra do Golias, né?
Vocês lembram da história do Davi? Davi estava fugindo de Saul e deu na cabeça dele de ir para Gate, terra do Golias. Ele já tinha derrotado Golias. Lá em Gate todo mundo conhecia Davi. O Davi aí. Ele fugindo de Saul. O que ele teve que fazer, irmãos? Teve que se fingir de louco. Irmão, às vezes, medita para onde você anda, irmão. Porque para sair de lá, às vezes você vai ter que se fingir de louco para sair. Então, aqui no versículo 22 diz: esses 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. O ataque contínuo de gigantes. Às vezes temos ataque contínuo. Pastor, parece que estou no dia mal, como diz lá em Efésios. É saúde, é mente, é finanças, é família. Irmão, você precisa de ajuda nessas batalhas. Satanás, ele envia, irmão, diferentes gigantes sobre nós. Eles vão ser vencidos pelos servos do Senhor, pelo corpo do Senhor, pela igreja do Senhor. Trabalho em equipe, irmão, trabalho do corpo do Senhor, dos cidadãos do reino do céu. Vocês lembram quando Abraão venceu os amalequitas? Como é que ele venceu? O Moisés, perdão. Como é que ele venceu? O Moisés no cume do outeiro. O Arão e o Ur, um segurando a mão do Moisés de um lado, outro segurando o outro, para a mão do Moisés não cair. E no campo de batalha estava Josué. Trabalha em equipe, irmãos. Porque quando a mão de Moisés estava para cima, é a palavra para cima. Israel prevalecia, mas quando caía, o inimigo prevalecia. Então eu tenho que manter a mão para cima, sozinho não dá. Arão e Ur trabalham em equipe, irmãos. É isso que precisa. É o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Um servo para cada gigante, uma igreja especializada em cada mal. Irmãos, quando entenderem isso, quando as igrejas se unirem em torno de um único propósito, sem disputinhas infantis às vezes, o evangelho vai dar um salto. Então nós temos que nos unir ao corpo, aos irmãos, e vencer o gigante do vício, o gigante financeiro, o gigante da doença na família, e orar pelas pessoas, um pelos outros, né? Porque todos os gigantes foram vencidos, porque houve união entre os irmãos, cada um fez a sua parte. Como a gente já sabe, nós somos um corpo, o corpo de Cristo, com órgãos diferentes. Usemos as nossas diferenças contra os diferentes males, contra os diferentes gigantes. Irmãos, mas em tudo ficou claro que quem deu a vitória foi o Senhor. Não importa o servo, porque o Senhor é o Senhor da vitória. É o Senhor que traz a vitória. Não importa, irmãos, a pessoa. O que importa é o que o Senhor dá a vitória. Mas saiba, irmãos, quando você não estiver bem, você tem que pedir auxílio, você tem que ter humildade e pedir: irmão, não estou bem, ora por mim, e glória a Deus, vamos que vamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo: eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Never let me go.
know you are near. Help me know you are near. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.